Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Dessa vez, como eu tô com essa voz linda, maravilhosa e o rosto igualmente lindo, maravilhoso por estar com gripão, eu vou só compartilhar o áudio e os slides, tá? Então, continuando com a revista nova, Protegidamente, então, aprendendo com a Bíblia a manter a mente limpa. O estudo de hoje é Renovando a Mente. Eu já passei para vocês dois louvores que vocês podem já ter escutado antes de ver esse vídeo, ou eu vou pedir para vocês, se quiserem, pausar o vídeo e escutar os áudios, ou então terminar de ver o estudo e daí escutar as músicas, é muito legal. Eles fazem bastante link com a lição de hoje, tá? Se vocês quiserem escutar antes e depois, melhor ainda. Mas continuando, então. A revista traz aqui, imaginem como seria se de repente as pessoas ao seu redor adquirissem o poder de ler a sua mente. O que será que encontrariam? Será que, sabendo que isso aconteceria no amanhã, você passaria a noite de hoje deletando algumas coisas para não ser pego em flagrante? É claro que isso só é possível na ficção, mas mesmo assim, faz a gente dar uma pensadinha, né? Pensar nessa possibilidade não faz com que vai fazer com que sejamos confrontados com o que tem se passado em nossa mente e sobre como podemos renová-lo. É o que vamos fazer juntas agora, refletindo em Romanos 12, 2. Vamos lá juntas, então? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito importante, a gente vai usar o estudo inteiro, tá? Inclusive, eu tenho a camiseta dos acampamentos com esse versículo, é muito bonita, inclusive, mas vocês não vão ver dessa vez. Posso talvez depois mandar no grupo. Voltando então para o assunto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem está curiosa, essa daí é na NVI, tá? Romanos 12, 2. Não se amoldem. Então, a primeira parte é não se amoldem, mas nem todo mundo sabe o que seria isso. Até eu botei uma imagem ali. Se vocês já tiveram que fazer aparelho, seja aditivo, como a Manu, ou alguém que tenha usado aparelho ortodôntico, que nem foi meu caso, a gente tem que fazer um molde para que o aparelho sirva certinho na gente e não fique caindo, né? Que ele vede bem. Então, ele acaba sendo feito o molde para que ele seja sob medida e que a gente não pode emprestar para ninguém porque não vai encaixar direito. Vai até estragar às vezes. Então, o termo amoldar que acabamos de ler traz exatamente essa ideia: molde ou forma. Então, traz claramente o padrão de menina que ama e serve ao Senhor, que é diferente do padrão do mundo. Eu adoro essa imagem. Então, há momentos em que parece que ouvimos mais a palavra não do que a palavra sim, principalmente na adolescência. Não faça isso, não vá em tal lugar, não vista tal roupa, não converse com essa ou aquela pessoa. E a gente sempre tem aquela desculpa, mas todo mundo tá. Todo o mundo. Vocês devem ser diferentes, tá? Também devemos nos conscientizar de que precisamos ser diferentes e, mais do que isso, fazer a diferença. Não é só ser, digamos assim, nadar contra a maré, tá? A gente precisa ainda fazer a diferença para os outros, que os outros percebam que a gente é diferente e perguntem por que que a gente é diferente, para dar margem para evangelismo, tá? Mas é um diferente bom, tá? Não vai ser diferente estranho.
Precisamos, então, fazer a diferença nessa sociedade caída, pecadora e tão carente da misericórdia de Deus. Isso é não se amoldar ao mundo. Transformem-se. É a segunda ordem de Paulo. A palavra grega para transformar é metamorfó. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas imagine. Ou seja, mudar para ou converter-se em algo. Tem aquela figura clássica ali da borboleta, da lagarta se transformando em borboleta, né? Paulo, então, provoca os romanos a terem uma mudança de vida e de comportamento. Mas isso também se traduz para os tempos de hoje, tá? Não é só para os romanos. E no quesito transformação, Paulo era autoridade. Como a gente já sabe, ele tinha saído da condição de perseguidor dos cristãos para um cristão perseguido. Então, é preciso que compreenda o porquê de sermos transformados por Deus, pois Ele deseja fazer de nós agentes de transformação das pessoas ao nosso redor. Então, vocês são, que nem ali naquela outra imagem, vocês são a luz no meio das outras pessoas. Vocês precisam ser luz onde vocês estiverem, para que as pessoas percebam como é legal ser cristão, para que as pessoas queiram ser como vocês. Não é para vocês serem igual ao fulaninho, ao ciclaninho para entrar no grupo. Vocês têm que ser legais como cristão, para que as pessoas queiram ser como vocês, e não o contrário. Uma vez transformada, então, aquela menina que fazia coisas erradas não faz mais. Quem mentia, não mente mais. Quem desobedece os pais, não desobedece mais. Vocês entenderam, né? Em 2 Coríntios 5,17 diz: As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou em outras versões, eis que tudo se fez novo. Não se preocupem em mudar de vida para servir a Deus, pois por conta própria será difícil. Então não queiram ser o padrão de Deus antes, tipo, não, deixa eu arrumar a casa antes de Deus entrar. Não, vocês vão como vocês estão e Deus vai ajudar a fazer a transformação, tá? Então, tenha certeza de que quando você decidir entregar-se ao Senhor, Ele vai transformar por completo. Apresente-se como você está e experimente ser transformada na joia preciosa que Deus deseja torná-la, tá? Renovem-se. É o terceiro ponto, então. Quando criança, que eu tô botando como a autora botou, mas meio que também serve para mim, tá? Ouvia um louvor que dizia: Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. É uma das músicas que eu botei para vocês, tá? Desculpem pelos sons nojentos que eu estiver fazendo, tá? Hoje, então, a autora, no caso, vê como uma oração cantada. Oração de entrega, confissão e rendição ao Deus que tem poder para mudar tudo em nós. Se vocês quiserem cantar esse louvor no final do estudo, como uma oração, coloquem ele, o áudio para tocar, e entrem, fechem mesmo o olho, orem para Deus, a letra mesmo, não precisa criar coisas. Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma água. Acho que agora não vou mais esquecer. Se vocês quiserem aproveitar a música para fazer uma oração para Deus, aproveitem, tá? Cada um na sua casa. Não precisa nem contar para mim se vocês não quiserem, tá? É preciso, então, compreender que pouco adianta seguir um molde e buscar transformação se ainda não temos uma mente renovada. Entenderam? Não adianta fingir que somos uma pessoa diferente se a gente ainda pensa igual como a gente pensava antes de se converter. Em Salmos 51:10, encontramos Davi clamando ao Senhor, dizendo: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Outra música que eu botei para vocês. Essa oração, em forma de confissão, ocorreu depois de uma das suas maiores falhas, o adultério. Os detalhes não vêm ao caso hoje, mas o importante é que a questão é dizer que não importa o que você pensou, fez ou disse. Importa que temos um Deus perdoador e que está de braços abertos para nos acolher, abraçar e nos purificar de todo e qualquer pecado, se assim a gente quiser. Claro, não adianta a gente ter um baita pecado e não querer se desculpar para Deus, que Deus também não vai fazer mágica com a gente, tá? Precisa a gente querer que Ele nos mude. Então, uma vez com a mente renovada, a menina que serve ao Senhor vai arrepender-se de seus pecados, viver o evangelho genuíno, procurar se parecer com Jesus, buscar amar como Jesus amou, manter seus pensamentos nas coisas que edificam, aplicar-se diariamente a uma vida de devocional e de intimidade com Deus. Aí, no caso, uma coisa que eu quero deixar bem importante para vocês. Se vocês têm amizades que fazem vocês se afastarem de Deus, evitem passar tanto tempo assim com essas pessoas para vocês não acabarem se moldando nelas. Vocês não vão abandonar essa amizade, mas vocês têm que perceber a reação de vocês com essa pessoa, que não faz bem, vocês se sentem mal depois, tá? Mas isso não quer dizer que vocês vão ter só amizades na igreja. É importante sim a gente ter amizades no mundo, mas que a gente seja referência para eles e não o contrário, tá? Se vocês por acaso tenham mais amizades que vocês se moldam a eles e não vocês são exemplo para eles, cuidado. Então, para ter sucesso nos itens listados, você precisa dedicar-se em conhecer a palavra de Deus, como aprendemos em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conclusão, então. Ter a mente renovada é algo pessoal e ninguém poderá fazer por você. Então não adianta dizer, ai, mas minha família sempre foi na igreja, eu sempre fui na igreja. Não. Vocês têm que escolher ter essa mudança na vida de vocês. Então, convido você a colocar em prática o que estudamos para que possa experimentar o que Deus tem para a sua vida e, assim, viver na prática a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha certeza de que, uma vez vivendo os planos de Deus para a sua vida, não tem como dar ruim, porque os caminhos de Deus são perfeitos e os planos dele bem maiores que os nossos. Num primeiro momento pode parecer que tá ruim, que a gente não gosta, que não tá legal, mas ele vai nos trazer lá no final uma coisa muito melhor do que a gente imaginou, tá? Talvez num primeiro momento pareça uma sofrência, uma dificuldade, mas muitas coisas na minha vida que eu deixei de fazer, eu acabei ganhando uma coisa muito melhor que eu nem imaginava no lugar, tá? Então, último versículo. Ele, no caso Deus, é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Salmos 18:30. Aqui a gente sempre tem as perguntinhas do final, que eu vou deixar para vocês pensarem por conta, né? Porque aqui a gente não vai acabar conseguindo fazer diálogo, porque eu tô só gravando. Pergunta 1. Entre não se amoldar, transformar-se e renovar-se, qual é a atitude mais difícil para vocês e por quê? 2. O que a transformação da mente provoca na vida cristã prática? 3. Para ter a mente renovada, o que é necessário? Tá? Se vocês quiserem responder e me mandar, se vocês quiserem compartilhar no grupo, se vocês quiserem mandar no privado e que eu corrija, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Eu só queria mesmo passar a lição para vocês, mesmo a gente não podendo fazer o encontro presencial. E às vezes assim eu consigo garantir que mais de vocês assistam. Igual se alguém tiver presente, virtual no caso,
no horário ali da reunião eu posso criar uma sala para a gente tirar dúvidas, mas a princípio é esse o estudo e os louvores. Se vocês quiserem assistir de novo, fiquem à vontade, tanto para ler o estudo de novo, quanto para ver os louvores de novo, tá? Fiquem à vontade. Era isso então. Desculpa por não conseguir fazer uma reunião presencial direitinho, mas faz parte. De vez em quando não dá. Eu vou tentar ver se semana que vem eu vou presencial, tá? Até semana que vem, gente.